Eu quero hoje partilhar convosco. Nós começamos a falar para liderança hoje à tarde, e eu vou continuar na mesma linha. Eu quero falar para líderes sobre liderança à luz de uma carta de um líder para o seu sucessor. E eu quero que você abra sua Bíblia na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3, saudação carinhosa, missionário de Paulo. Deus continue abençoando, alegria revela. Deus continue com as nossas seguidas sobre a sua vida, a sua casa. Segunda de Paulo a Timóteo 2 e 3, eu vou tomar apenas a primeira frase da parte A. Um convite de Paulo feito a Timóteo, e diz assim: Timóteo, sofre comigo. Timóteo, sofre comigo. Noutra tradução vai dizer assim: participa dos meus sofrimentos. Pode sentar falando com a pessoa para o teu lado e dizer assim: o ministério é sofrimento. Pode falar, o ministério é sofrimento. Queridos, falar para os líderes essa noite, dizer que a primeira lição que eu poderia deixar essa noite é que o líder inesquecível, ele precisa preparar o seu sucessor. Escola é segmento. Jorge Jesus, seja bem-vindo, ando bem, Deus te abençoe, viu? Bom te ver. Escola é segmento que você precisa fazer discípulo. Depois, quando o nosso presidente falou de ministério com data de validade, é preciso entender que vai terminar. E que daqui a pouco você vai precisar de alguém para cuidar de você. Então a primeira lição da noite é essa. Para Paulo tinha um Timóteo. Para Elias ou Eliseu, Moisés ou Josué, Jesus deixou um Pedro, deixou um João. Quem é o teu sucessor? Quem é o teu discípulo? Quem é que você está preparando para assumir o seu legado? Quem é o teu Timóteo? Às vezes, vem se questionando sobre o pastor Posidônio, alegria e felicidade. Ele nunca foi jubilado, nem será jubilado. Não. Recebe, percebe e é respeitado como se na ativa se ele tivesse. Lá não tem pastor jubilado. Lá tem 2 cadeiras de pastores. E para onde eu vou hoje, eu estou com uma igreja itinerante. Em qualquer congregação que eu for, tem 2 cadeiras de presidente. E a igreja sabe que tem 2 presidentes. Fala com o negócio de convenção. A igreja vai separar melhor, mas sabe que tem 2 presidentes. Então isso é legal, isso é inteligência. Agora é preciso ter consciência de que ministério é uma chamada para o sofrimento. O líder não pode ser um vendedor de ilusões. Você sabe como é que foi o chamado do primeiro pastor? Estão lembrados como é que foi? Pedro, tu me ama? Vocês vão lembrar o que é amor? Pela pedagogia do apóstolo Paulo? Você pega Coríntios 13, vai te dizer lá que a primeira característica do amor é sofrimento. O amor é sofredor. A 12ª característica do amor, tudo sofre. Tudo sofre. E a 15ª é tudo suporta. Pedro, tu me ama? Sofre. Sofre. Suporta. Porque se você não preparar os teus discípulos, o teu sucessor para o sofrimento, você não gerará frutos permanentes. E você foi chamado para frutificar. Quando eu pego João 15,
15:16, a gente começa a ficar vaidoso. Não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. E isso a gente começa, eu sou escolhido de Deus. É claro, Jesus é comprador. Quem é que vai se vender? Escolhe quem vai comprar. Quem foi comprado por Cristo Jesus lá no Calvário? Quem foi comprado? Então foi ele que escolheu, porque foi ele que comprou. Agora ele não comprou para você fazer volume, para você ser bonito na igreja. Ele comprou para você frutificar. O nosso Deus, ele não é como muitas das nossas mulheres que cultivam samambaia, porque samambaia não dá fruto. O Senhor Jesus quer árvore frutífera. E você precisa gerar discípulos conscientes. E não importa o tamanho da igreja, não importa o volume de renda, sofrimento é próprio de quem irá trabalhar com pessoas. Eu vou traduzir para você: onde tem pessoa, tem sofrimento. Onde tem gente, tem problema. E poucos são os homens, as mulheres que têm a consciência de Jonas, que quando foi chamado, que dormia no porão do barco, que os homens chegaram e disseram: tu serve aqui Deus, tu está dormindo no meio de um sufoco desse. Ele diz: eu sirvo ao Deus que tudo pode, mas eu estou saindo numa missão de fuga, eu estou sendo rebelde, pode me jogar na água que eu sou o problema. Se todas as pessoas tivessem essa consciência de dizer: pode me jogar na água que o problema sou eu. Onde tem pessoa, tem sofrimento. Eu estou falando para líderes, segundo a carta de Paulo a Timóteo, que chama o seu pupilo, diz assim: meu filho, vem sofrer comigo, vem sofrer comigo. E você não é melhor do que Jesus, nenhum aqui presente é melhor do que Jesus. E o Senhor Jesus nos ensinou na prática ministerial que para cada 12 discípulos você terá 2 pontos antagônicos, você terá 2 extremos contrários. Para cada 12 terá um Judas, mas também para cada 12 terá um João. A escolha, ela é do obreiro. Qual é a história que você vai escrever? Qual é o legado que você vai deixar? Agora os 2 pagam preço, porque não tem ministério gratuito. Se você fizer a escolha da traição, o preço será a culpa, o remorso, vai sofrer. Se você escolher ser um João, você vai pagar o preço do amor, porque o amor é sofredor, o amor é renúncia, o amor é humildade, é decisão. E pastor amoroso, ele chora quando a igreja está cheia, mas ele chora também quando a igreja está vazia. Ele chora quando chega alguém para congregar, porque ele sabe que não é ele que está trazendo, é Deus que está mandando. E ele chora quando as ovelhas vão embora. Eu discutia isso com o maior mestre que eu já tive, o pastor Jair Saldanha de Oliveira. Ele era muito chorando. Eu perguntava: mas por que o senhor chora tanto? Ele disse que é muita coisa para fazer, meu filho. E quando eu faço, eu sei que não foi eu que não dou conta, é Deus quem faz. E quando eu não dou conta e Deus não quer fazer, eu choro porque não foi feito. Ministério é sofrimento. Mas é engraçado que o bom líder não precisa gostar de pessoas. O líder não precisa gostar de gente, porque é complicado a gente gostar de gente. Agora, quem aceita o desafio do ministério tem a obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus e ser fiel ao dono da igreja. Porque a pergunta de Jesus para Pedro não foi: Pedro, tu gosta de gente? Não. Senão Pedro ia dizer: gosto de nada, eu vejo com isso aí, eu tenho muito empregado, esse povo dá trabalho demais. Mas o Senhor Jesus, do alto da sua sabedoria, diz assim: Pedro, tu me amas. Mas não é um amor qualquer. Pedro, tu me amas mais do que os
demais discípulos. Porque eu vou te entregar a igreja. Para tu receber a igreja, tu tem que me amar mais do que a média da igreja. Para ser pastor, você precisa amar a Deus mais do que a média da igreja. E quando eu recebo o chamado para o sofrimento pela causa ministerial, eu preciso ainda ter discernimento para saber a quem eu tenho a obrigação de agradar no exercício do meu ministério, no exercício da minha liderança. Você foi chamado por Deus. Você foi comprado por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus foi quem te comprou. Se comprou é dono. Quem aqui é de Jesus? É porque às vezes a gente ouve palavras e não assimila o que está dizendo. Eu vejo até pessoas cantando e não prestam atenção para o que está cantando. Aí pego a harpa. E eu estou muito feliz porque agora o mês de junho de redenção vai ser o junho da harpa cristã. Nós temos um mês que só louvamos hinos da harpa cristã. Aí você canta assim, ó: tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Estou prestando atenção no que estou dizendo? Eu fui comprado, quem me comprou manda, sim ou não? E por que ele não quer desobedecer a palavra? Aí eu recebo um cargo de liderança, eu vou agradar quem no meu ministério? Porque tem muitos pastores de igreja se perdendo, porque estão buscando agradar as pessoas, e estão se esquecendo de agradar o dono da igreja, aquele que chamou para o ministério e morreu para salvar a própria igreja, e as pessoas estão esquecendo de agradar a ele. Eu não tenho que me preocupar com pessoas, eu tenho que me preocupar com quem me chamou para o santo ministério. Eu tenho que me preocupar em agradar o dono da obra. E eu continuo lendo a carta do líder que chama o seu liderado, e aí no verso 4 diz assim, ó: nenhum bom soldado que milita pode se deixar envolver com os negócios desta vida. A Nova Bíblia Viva diz assim: não pode se envolver com assuntos da vida civil, porque se fizer isso, não pode agradar aquele que o alistou para a guerra, o oficial que alistou. Você está na igreja lá para agradar quem? Você está dirigindo uma igreja para agradar quem? Eu vou traduzir isso aqui. Você está com medo de quem lá na igreja? Quem te chamou te sustenta. Quem te mandou te sustenta. Aí eu sigo e volto lá no capítulo 1 e pego o versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem e de amor, para ser executado com moderação. Eu estou na igreja para agradar quem? E esse dilema está gerando crises de caráter e de integridade em muitos pastores. Sabem por que a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário foi substituída pela teoria da prosperidade? Por medo. É mais fácil pregar chave de carro, é mais fácil pregar casamento, é mais fácil pregar bênção do que dizer Jesus está voltando para buscar um povo santo, zeloso, especial, de boas obras. E o Senhor Jesus não se mistura com o pecado, porque lá no céu não entra pecado. Sabe por que a mensagem das bênçãos advindas do dízimo foi eliminada dos cultos da igreja? Por medo. E as pessoas se deixam ser pastoreadas por alguém que nunca viram na internet, e não querem mais ouvir o pastor que está aqui sacrificando, investindo, projetando para fazer a obra do Senhor. Sabe por que a mensagem dos últimos dias, de céu e inferno,
precisava de ajuda? Por medo. As pessoas estão com medo de pregar o evangelho genuíno. Sabem por que as igrejas estão pretas? Sabem por que estão fazendo hoje igrejas iguais a boates, com jato de canhão de luz, com fumaça? Com medo. Medo do povo ir embora. Medo da igreja fechar. Porque não lê a palavra, porque a minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por que estão gerando a igreja do pode tudo? Porque estão sendo guiadas por pastores medrosos. Mas Deus está falando essa noite para líderes aqui. Você foi chamado para o sofrimento. Você foi chamado para anunciar a palavra genuína de Deus. Você foi chamado para conduzir um povo para o céu. Deus está te falando essa noite, você foi chamado para me agradar. Eu te dei um ministério para você me agradar. Foi para isso que eu te busquei lá no lamaçal de pecado, te tirei do monturo, te coloquei junto aos príncipes, para você me agradar pregando a minha palavra. Eu não te chamei para massagear ego de ricos, de doutores na igreja. Eu não te chamei para legalizar pecado de estimação de quem quer que seja. A palavra do Senhor é clara, é cristalina. No céu não entra pecado. E vão ficar de fora ladrões, idólatras, afeminados, vão ficar de fora, mentiroso, vai ficar fora. Não adianta querer ficar agradando, a palavra é seca. Você tem que vencer o inferno, não é um ministério concorrente. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Você precisa pregar a palavra para conduzir um povo para o céu. E ainda que só de cada 10 que você cure, que você ajude, se ficar só um, é só esse que vai ser salvo. É só esse que vai para o céu. Jesus curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Mas aquele que voltou não foi apenas curado, ele foi também salvo. Ele foi salvo porque ele foi agradecido ao Jesus que lhe curou. Eu fecho essa lição lembrando a você que lutar, sofrer segundo as normas bíblicas. Vou repetir: lutar, sofrer segundo as normas bíblicas é a única forma de receber a sua medalha e receber a sua coroa. Não é que seja uma das, é a única forma. E eu pego a carta do líder para o seu liderado. Vou lá para o versículo 5, eu citei o 3, o 4, vou no 5. E diz assim, ó: siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece os regulamentos, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Fala para o pastor que está do teu lado: quer receber a coroa da vida? Quer receber a coroa de glória? Lute conforme a Bíblia. Você tem um regramento para lutar. Se lutar fora do padrão bíblico, não terá coroa, porque a coroa é para quem vencer segundo as normas bíblicas. Sabe qual é o nosso mal? Sabe qual é o mal da maioria dos pastores hoje? É querer transformar a igreja para agradar pessoas. Isso aqui é contrário à ordem de Deus, porque Deus quer que você corrija a igreja, corrija as pessoas, transforme pessoas para agradar Deus. Deus te chamou para transformar pessoas para agradar Deus. E nós estamos querendo transformar a igreja para agradar pessoas. Se não, fulano vai embora. Mas se não for desse jeito, não fica. Deixa eu te dizer uma coisa:
Um dia os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, o teu discurso está muito duro. Ele disse: você não quer aproveitar que esse povo está indo, vocês também acompanham? Bom, aqui é a igreja da santidade, não é a igreja da facilidade. A porta do céu é estreita, o caminho é estreito. Quem está vendendo atalho não é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus oferece um caminho, e não tem atalho, e não tem dois caminhos, só tem um. Enquanto a igreja moderna está procurando métodos melhores, Deus está procurando homens melhores. Deus está procurando homens melhores. Igrejas da onda estão procurando pastores animadores, mas Deus continua procurando adoradores. Deus continua procurando adoradores. O apóstolo Paulo lutou bravamente para nos mostrar que o culto do Senhor, o altar, não é castelo para covardes. Por essa razão que o apóstolo Paulo chama Timóteo no ministério e diz assim: Timóteo, vem sofrer. Foi por essa razão que o mesmo Paulo agora chama Tito e diz: Tito, foi para isso que eu te coloquei em Creta, para tu colocar ordem no que ainda resta. Porque o pastor passou por aqui, quase acabou com tudo, mas tu vem agora e bota a ordem no que ainda resta. E quando tu estruturar a igreja de Creta, tu vai botando presbítero de cidade em cidade, conforme eu te mandei. Mas é para que cada um cumpra o que está escrito na minha palavra. Cuidado para não perder Deus de vista. Cuidado para não perder o contato com Deus, mesmo trabalhando para Ele. E quando é que eu perco Deus de vista e perco o contato com Deus, mesmo que eu estou trabalhando para Ele? Quando o pastor deixa de cumprir a sua missão. Quem vai sustentar a igreja do Senhor não é o dízimo do fazendeiro, não é o dízimo do industrial, não é a oferta do político, não. Isso tudo pode ajudar, mas o que sustenta a marcha da igreja é a oferta da viúva, constante, pequena, constante, pequena, constante, pequena, constante. Tem uma diferença enorme entre ser dizimista e entregador de dízimo. Dizimista é quem sustenta a marcha da igreja todo mês. É só um salário, mas está aqui todo mês, todo mês, todo mês. Por isso que o diabo odeia dízimo. E levanta os seus discípulos para ir para a rede social brigar justamente contra aquilo que sustenta a igreja. Diz que não vão estar do teu lado. Fala assim: tu já viu construir alguma coisa sem dinheiro? Tu já viu alguém melhorar alguma coisa sem dinheiro? Agora fala sem coisa assim: manda o diabo ficar lá no lugar dele, deixa Deus cuidar da obra, deixa Deus mover os corações, deixa Deus mexer nos corações, deixa Deus fazer a obra. E meu pastor, jamais terceirize seu culto. O arrozinho com feijão na casa do pai de família é o que sustenta a família. Lembra que banquete na casa do cidadão médio é de vez em quando? O que sustenta é o arroz com feijão de cada dia. Pastor, não terceirize seu culto, não. Pelo amor de Deus. Não deixa gente graúda, pregador internacional bagunçar a sua igreja, não. Eles não têm compromisso com nada. Você pergunta para um vendedor de Bíblia física: é pecado usar a Bíblia na internet? Claro, tem que usar a Bíblia, ele é vendedor. É normal, ele vende Bíblia. Aí o cara fala assim: ó, não entrega dízimo, não, claro, ele não vive de dízimo, ele vive de cachês altos nas igrejas alheias. Ele não tem responsabilidade de abrir congregação, de cuidar da viúva, de cuidar do órfão, de manter escola, ele não tem obrigação nenhuma. Culto terceirizado, igreja doente, pastor carinho. Vá buscar o pão vivo do céu todo dia. Pão dormido fica duro. Pão duro não resolve. Deus não tem compromisso com covardes. Deus tem compromisso com homens e mulheres fiéis à sua palavra. Não tenha medo de ser pastor. Não tenha medo
ser crente. Se Deus te chamou, é Ele que vai te sustentar. Cuidado com aquilo que pode destruir os teus sonhos e encerrar o teu ministério antes do tempo de Deus. Quem é que você está ouvindo? Quem é as companhias que estão te seguindo no dia a dia? Eu amo a pedagogia de Paulo. Ele não fala de voz, ele fala de companhia. Às vezes a gente pensa que é pessoa. Não. Companhia pode ser um pensamento ruim. Companhia pode ser uma voz satânica no teu ouvido, te acompanhando e definindo as tuas ações. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Não troque a certeza do teu chamado pelas dúvidas do caminho. Não troque a certeza do teu chamado pelas dúvidas que vão surgir no caminho. Jesus Cristo, saindo do batismo de João Batista, o Senhor bradou no céu e disse: esse é o meu filho amado, no qual tenho prazer. Na hora que ele se encontrou com o diabo disse: se tu for filho de Deus, olha, se tu for, Deus não disse: esse é meu filho? Deus não te disse que te chamou? Deus não te entregou a mensagem? É eu que estou contigo, vá que eu estou mandando e eu vou garantir. Por que você está ouvindo história de garuchinha? Por que você está ouvindo história de demônio no seu ouvido, dizendo que você não tem chamado, dizendo que você não foi preparado para isso? Fui eu que te chamei. O que é mais fácil, Deus te moldar agora ou te tirar de onde Ele te tirou e trazer até aqui? Satanás está plantando em vários pastores a semente do complexo de inferioridade, a síndrome de Mefibosete. O rei manda chamar, ao invés de tomar um banho, se alinhar e comparecer perante o rei. O que o rei quer com um cachorro morto como eu? Ele, o presidente, mandou te chamar. O que aquele conselheiro quer comigo dessa vez? Quer te abençoar. Porque chegou o teu momento de ser abençoado. O Deus que te escolheu tocou no coração dele e mandou te chamar. Tu é filho do rei, tu tem sangue azul, tu tem promessa de Deus na tua vida, e Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Acredite no teu potencial, melhore sempre, busque meios de melhorar, mas acredite. Tenha fé no Deus da tua salvação. O pastor, o líder, tem que ser otimista por natureza. Ninguém aguenta seguir um líder pessimista e cheio de complexos. O líder pessimista, ele serve ao Deus do diminutivo. Eu estou com um projetinho de fazer uma igrejinha. Eu estou com um projetinho de fazer uma casinha de oraçãozinha. Quando fala isso para mim, eu falo, dá vontade de dizer assim: pede uma ajudinha para o teu Deusinho. Tu serve ao Deus que é dono do ouro e da prata. Tu serve ao Deus que pode todas as coisas. Tu serve ao Deus do impossível. Tu serve ao Deus que faz aonde não existe. Tu serve ao Deus de milagre. Tenha a exata dimensão do seu tamanho. Você não pode ser grande mais, porque o obreiro grande demais não cabe dentro da igreja, não passa na porta. Aí tem que dirigir os cultos tudo lá fora, porque ele é tão grande que não cabe dentro da igreja. Mania de grandeza, não tenha, mas também não seja anão espiritual, porque anão espiritual desanima todo aquele que ouve. O que você não pode jamais perder no seu ministério: a simplicidade da pomba e o coração do cordeiro. Simples. E saber que você serve a um Deus que pode todas as coisas, que vai mover céus e terra para te ajudar. A obra é dele. Você não está fazendo para mim, nem para o pastor Postônio, nem para a convenção, você está fazendo para ele. Não tenha medo, lança a rede ao mar, é ele que vai mandar os peixes. O segredo do teu sucesso é conversar sempre com o dono da obra. Não murmure, não lamente, mas ore sempre. Porque o líder, o pastor que não ora, ele morre. O líder morto, ele produz sermões mortos. E sermão morto mata a igreja.
Deus está com você. Foi Deus que te chamou. E você está lá naquele campo, naquela congregação, porque Deus quer que você esteja lá para fazer a obra dele lá. Você não trabalha com Deus que tem erro, que se equivoca. Não, eu queria, era um menino na Cor Hotel. Quem faz isso é homem. Deus não erra. Deus te colocou porque quer que você frutifique lá. Deus já mandou um pregador para o deserto. Vou pregar para quem vai. As pessoas vão ouvir a notícia e vão largar a cidade e vão lá para o deserto ouvir o pregador que Deus mandou. Receba essa palavra. Deus não tem compromisso com o covarde. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Te esforça e seja animado, porque toda bênção tem seu preço. Não tem ministério gratuito. Toda bênção tem seu preço. A mesma palavra que diz: se creres, verás a glória de Deus. A mesma palavra que diz: confia no Senhor. A mesma palavra que diz que Deus é Deus do impossível. Ela também diz: te esforça e seja animado. Te esforça, porque Deus não tem compromisso com preguiçoso. E seja animado, porque Deus não tem compromisso com murmurador. Dá um cutucando quem está perto de você, diga assim: te esforça e tem bom, dá que você desanimado. Te esforça e tem bom ânimo para alcançar a promessa de Deus. Abraão teve que escalar um Moriá, teve que construir um altar e teve que sacrificar o Isaac. Não tem bênção sem ter preço. Para sair da escravidão, Arão e Joquebede tiveram que ocultar um recém-nascido por 3 meses. Imagina um menino querendo chorar e você escondendo ele. Fala para o irmão que está falando: esconde o menino, deixa o menino gritar não. Esconde o menino. Não deixa o menino chorar. Sabe por quê? Porque depois aquele que queria matar vai ter que sustentar o teu menino, sustentar o sonho dele, vai ter que pagar a escola para ele, vai ter que bancar o teu sonho. Mas segura o menino, guarda o menino. Para ser curada, a mulher do fluxo de sangue teve primeiro que gastar tudo. Segundo, teve que ser desenganada pelos médicos. Teve que vencer a multidão. Fala para quem está do outro lado: vai ter cotovelada. Vai ter olhar que vão te fulminar. Mas não desista. Se você tocar na orla da veste, o milagre vai acontecer na tua vida. Se tu tocar, o milagre vai acontecer. Para entrar no paraíso, o ladrão que estava na cruz do meio teve que brigar com o parceiro de roubo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem hora que eu tenho que largar parceiros que estão me separando de Jesus. Tem hora que eu tenho que me virar para certas pessoas dizer: tu sabe o que nós fizemos, mas tu sabes que esse homem aqui é inocente. Deus não tem compromisso com o covarde. E o Senhor está te falando essa noite: você foi chamado para fazer a minha vontade. Se fosse para você fazer a vontade do inimigo, tu estava lá no mundo. O que eu fui fazer? Te buscar lá fora e te trazer para cá, para tu querer voltar e agradar ele. Fala para o irmão que está do teu lado: tu foi chamado para frutificar. Tu foi chamado para produzir frutos. Te esforça e seja animado. Curva a tua cabeça, eu vou profetizar um milagre na tua vida. Eu não sei o que é que está proposto no teu coração. Eu não sei qual é o teu desafio para essa noite. Agora deixa eu te dizer uma coisa: todos os milagres registrados nas páginas da Bíblia, eles começaram com o problema de alguém. Então não é um problema, é o que você vai fazer com esse problema.
Aliás, Deus só vai fazer o milagre se tu colocar o problema na mão dele. Coloca diante de Deus, pede em oração, derrama o teu coração. Deus quer que você se esforce. O milagre é com Ele, mas o esforço é seu. O milagre é dele, mas o esforço é teu. Leva o teu Isaac com determinação. Escala o teu Moriá. Levanta o teu altar e espera o milagre de Deus na tua vida. Te esforça. Deus não tem compromisso com o covarde. Pastor, fulano foi embora da igreja, porque nunca foi da igreja. Tu se iludiu com turista. Tu estava iludido com gente que estava lá passeando. Tu não vai dar moral para quem anda passeando. Tu vai agora contar quem está lá adorando. Os adoradores não vão sair de lá. Os adoradores não vão sair de lá. Doutrina não mata crente. Doutrina espanta desviado. E muitas vezes é preciso cair a ficha, tropeçar, para lá na frente, cair no juízo e voltar para a casa do Pai. Aleluia. A parábola do filho pródigo me ensina para mim e para você que o menino não aprendeu na escola, o menino não aprendeu na igreja, o menino não aprendeu na mesa do pai, o menino aprendeu no chiqueiro. Tem gente que só vai aprender quando estiver no chiqueiro. Mas uma coisa eu vou te dizer: vai voltar para a casa do pai, porque ele é filho do rei dos reis, do senhor dos senhores. Nem que vá até o chiqueiro, mas lá no chiqueiro ele vai lembrar da casa do papai e vai voltar para os atos do Senhor. Não faz conta de quem foi embora, faça conta dos que ficaram, que você tem que cuidar. Pastor, cuida de quem se permite ser cuidado. Pastor, não cuide de quem vai embora. Sabe por quê? Que o pastor foi na busca da 100ª ovelha? Porque ela se perdeu. Aí eu tenho que ir buscar. Mas sabe por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Porque saiu de beicinho, de quando sai assim, deixa ele dar com os bornados, que ele vai ter que voltar. Curva a tua cabeça. Coloca diante do Senhor o que tu veio buscar nesse encontro diário. Deus cura no encontro diário. Deus liberta no encontro diário. Deus salva no encontro diário. Deus esclarece no encontro diário. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade, Pai de graça, de misericórdia, aqui estamos nós diante da Tua majestade, diante do Teu poder, para Te pedir, ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé dos Teus filhos, que o Senhor enriqueça ministérios aqui essa noite, que o Senhor levante ministros aqui essa noite que estavam caídos, desapercebidos pelo cansaço do dia. A fadiga do trabalho tem derrubado soldados valorosos, mas o Senhor hoje vai erguer homens e mulheres para continuar a fazer a Tua obra, para continuar levando avante a Tua ordem e agradando o Teu coração. Deus, aqui tem pessoas pedindo por um milagre, e o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Receba, Senhor, o clamor dessa mãe, desse pai, receba o clamor desse filho, dessa filha, desse pastor que intercede por uma ovelha. Ó Pai, faz um milagre na vida da Tua igreja. Receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa gratidão, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo.